A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do meu canal no YouTube. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like. Sempre bom a sua participação aqui com a gente no A Bola Não Para. E gentilmente eu estou aqui no Círculo Italiano. Já estive aqui quando repórter da Jovem Pan, nos encontros da Ferrari, encontrando o mestre Cláudio Karsug, né? Roberto Friso também é uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, infelizmente faleceu há um ano já, né? Praticamente um ano já o falecimento do Roberto Friso, foi conselheiro do Palmeiras. E o Círculo Italiano sempre foi um local muito bacana para quem gosta, né? Em relação às raízes italianas aí, né? Das pessoas que gostam da tradição, né? Dessa colônia tão bonita que é a colônia italiana aqui no Brasil, em especial em São Paulo. E eu estou com o José Messina, que é presidente do Círculo Italiano, aqui no Centro Histórico de São Paulo, para a gente falar um pouquinho do Círculo e também de um assunto que, de certa maneira, me incomodou da maneira como que se desenvolveu. Mas a gente vai entender o que aconteceu e é importante, a Bola Não Para, é sempre importante a gente sempre ouvir todos os lados. E eu gosto de fazer dessa maneira e carrego dessa forma e pauto dessa maneira aí toda a minha trajetória no jornalismo. José Messina, prazer falar com você e muito obrigado, né, por receber aqui o A Bola Não Para, a gente falar um pouquinho, primeiramente do Círculo Italiano, que é um local que mantém viva aí toda essa ligação Brasil-Itália, essa colônia fantástica, né, que realmente tem muita história aqui no Brasil. Um abraço. Antes de tudo, eu queria agradecer você, Fred Júnior, que é uma instituição no futebol brasileiro. Acho que é um dos maiores setoristas que eu conheço. Ele sabe tudo, vírgula, ponto e vírgula, ponto de exclamação, referência no setor, onde qualquer jornalista que você fale tem você como referência. Então, o Círculo também te agradece essa oportunidade de estar com um jornalista da sua estirpe, da sua correteza, né? Então, realmente, tudo aquilo que você propõe, fala nas suas pautas, nas suas reportagens, vem com essa característica. E essa é a característica também do Círculo Italiano. Nós estamos aqui com quase 115 anos, estamos com 114 anos de história, estamos localizados aqui no centro de São Paulo, no Edifício Itália. É a referência da comunidade italiana. Tem várias associações, tem associações dos piemonteses, dos emilianos romagnoles, dos sicilianos, dos napolitanos. Mas tem uma entidade que é o amálgama de todas essas, que é o Círculo Italiano de São Paulo. Aqui esse ambiente, você pode ver, são várias fotos históricas, entre elas do rei da Itália e da rainha da Itália, mandando uma dedicatória em 1934 ao Círculo Italiano. Então, a responsabilidade que eu tenho é muito grande de manter viva e a esperança de que essa italianidade que nós temos, que vem dos nossos bisavós, avós, seja mantida, respeitada e ampliada. Então, o Círculo passou por muita coisa aqui, Fred. Sim. Nós somos fechados na Segunda Guerra Mundial pelo Getúlio Vargas. 10 anos. Meus pais tiveram que mudar de nome para poder frequentar a escola. Meu avô teve que ter salvo-conduto para ir até Jundiaí. Nós não podíamos falar italiano em casa. A gente teve que manter a italianidade escondidos, falando italiano, falando dialeto na nossa casa. E o Círculo foi essa resistência. Hoje, no momento em que está se questionando a questão, está questionando a situação do ius sanguinis, direito de manter a sua cidadania pelo sangue, nós estamos aqui, seremos um ponto de resistência absoluto. Coisa curiosa, agora voltando para a questão específica do futebol. Sim. Se você pegar a lista de quem fundou o Círculo Italiano em 1911 e de quem fundou o Palmeiras em 1913. 12, né? 12. 80%... Aliás, 14, perdão. 1914. 80% são os mesmos associados. Eu tenho aqui o livro que tem as atas. Eu fiz tem um jornalista lá no Palmeiras excepcional, o Fernando Galupo, que nós digitalizamos. Meu vizinho de Vila Mariana. Digitalizamos toda essa história. Então, Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Que também, como nós,
teve que mudar de nome. Exatamente. Né? De Palestra Itália mudou para o de Palmeiras. nome porque o Getúlio Vargas não permitia. Então mudamos para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então a gente tem as histórias muito fortes, muito juntas, assim como o Colégio Dante Alighieri, outra instituição, teve que mudar de nome de Colégio Dante Alighieri para Instituto Médio São Leopoldo, depois voltou a ser Dante Alighieri, o Círculo Italiano voltou a ser, e aqui, nesse lugar, onde é o Edifício Itália hoje, antes era o Palácio do Círculo. Então a gente tem aqui eventos, festas, temos cursos de italiano, várias condições para os associados. Convido os ouvintes, quem quiser, www.circuloitalianosp.com.br, você vai ter toda a possibilidade de se associar e vir conosco nessa luta. Poxa, muito bacana. E até sobre um pouquinho do Círculo, né, que fica aqui no Centro Histórico de São Paulo, que também está vivendo um momento de revitalização também, né, José Messina? Acho que também isso pode voltar a atrair mais pessoas, né? Tem o Teatro Itália aqui também, que é super conhecido aqui de São Paulo. Nós temos várias coisas acontecendo modernas. Modéstia à parte, a nova gestão assumiu um ano atrás, uma mudança geracional, querendo fazer um mais com o mesmo. Tá. Né? Nós temos a mesma sede, mas a gente quer fazer mais. Então a gente criou baladas para os jovens, então tem Il Gatto Pardo, que é uma balada para o jovem de 30 a 50, que super bem frequentada. Temos as festas tradicionais, Dia da República agora, já esgotou, 15 dias da festa já está esgotada. A gente tem, isso é novidade, assim dando um furo aí para o nosso querido Fred, que sempre gosta de ter em antemão, nós criamos aqui, acabamos de criar o Italicidade, que é o prêmio para as cidades mais italianas do estado de São Paulo. Quem tiver mais festas italianas, quem tiver revelações artísticas, quem tiver vídeos das suas próprias famílias, quem tiver um concurso de Miss Itália, nós vamos ter o grande concurso final da Miss, olha aqui atrás, você está vendo? Poxa, é verdade. Tem nós vamos a Miss Círculo Italiano de São Paulo. 57, 58 a isso. Foto aqui. Nós vamos fazer isso de novo agora. Poxa, que legal. Então, tudo isso é o prêmio. Depois nós vamos fazer uma feira Italian Week em novembro e temos várias coisas acontecendo para quem se associar, tem vantagens absurdas, como por exemplo, Lionel Messi é italiano. Fizemos um acordo com o proponente do projeto Lionel Messi, que está lá no Shopping Eldorado. Sim. Quem for sócio do Círculo Italiano tem 30% de desconto para ir lá. Pô, que legal. Quem é sócio do Círculo Italiano tem 30% no Bourbon Street. Quem é sócio do Círculo Italiano teve 50% de desconto para assistir Andrea Bocelli. Então, associe-se porque você vai ter boas vantagens. E vai falar italiano, vai comer uma comida italiana gostosa, vai se relacionar, né? Estamos aí com um desejo enorme de se reconstruir o Hospital da Comunidade Italiana de São Paulo. Tivemos uma reunião aí temos um colaborador aqui, Dr. Guilherme Contrucci, que é o nosso diretor de esportes, sim, que nos apresentou um grupo importante aí na área médica de São Paulo, que eu tive hoje lá. Nós estamos trabalhando fortemente para reconstruir o Hospital da Comunidade Italiana de São Paulo. E agradecer ao Guilherme que fez toda essa ponte aqui para estarmos aqui conversando com o José Messina. O Guilherme muito gentil aqui com a Bola Não Para. Mas o motivo de eu estar aqui também, né, é exatamente do nova gestão, novas ideias e, por que não, trazer o Palmeiras para cá, né, trazendo uma maneira de uma homenagem, uma exposição, contar a história. É sempre bom contar a história. Eu digo hoje, né, Messina, que a juventude, até pela a velocidade da informação, hoje é tudo reduzido, resumido, é nas telas, é celular, pouco se fala. Nós, a sua geração, minha geração, a gente conhece muito da história dos clubes, né? A gente tinha os livros mais presentes, né? O rádio mais presente, não que não esteja, mas era uma outra forma de comunicação. A televisão não era tão importante como hoje ganhou o streaming, hoje a internet. Então, contar histórias, mostrar a história, valorizar a história, sempre é algo importante que a gente não pode deixar de fazer. E eu acho que deve ter sido um dos seus pensamentos. Então, eu gostaria que você pudesse explicar para a gente, porque o Círculo Italiano pensou em fazer aí uma semana de
homenagens, de história, de rememorar, celebrar, comemorar essa ligação Brasil-Itália através do próprio clube, né, do próprio Palmeiras, que hoje tem raízes em todos os lugares, né? Não é somente aí ligado à colônia italiana, nunca foi, né? Tem a origem da comunidade italiana, mas abraça a todos. Queria que você contasse um pouquinho dessa ideia aí. O que vocês pretendiam? Fred, vou até pegar a história de hoje. Eu sempre misturo hoje, o atrás, a lembrança e a esperança, né? Então, a esperança é que move o círculo italiano, calcado nas lembranças, né? Assisti recentemente, frequento quase todos os jogos do Palmeiras. Quando você vai, eu fico no Gol Sul, logo na minha frente, do lado da mancha, à esquerda da mancha, tem uma bandeira da Savoia. Savoia. Pô, o que é isso? Savoia. Então, essas duas fotos que temos aqui dos rei e rainha da Itália, eles eram da Casa Savoia. Tem uma torcida Savoia. Isso o que é? É a ligação umbilical do passado com o presente, né? O passado chama-se um time da região Piemonte chamado Pro Vercelli. Alguém conhece? Não conhece. Hoje conhece quem? Conhece o Estevão, conhece o campo de treinamento de Guarulhos, conhece o campo de Barueri. Academia de Futebol, aqui de São Vicente. Então, pautado nisso que o Fred falou agora, houve um consenso aqui. Poxa, vamos criar um evento que resgate a memória do Palmeiras. Então, vamos fazer a Palmeiras Week. Poxa, então nós sentamos, discutimos o que seria a Palmeiras Week. Seria uma semana de conteúdo sobre o Palmeiras. Primeiro dia, das 18h30 às 21h30, 3 jornalistas, ou 4, num palco aqui do Círculo Italiano, falando cada um das suas histórias. Você pega o J. Cristianini, pega o Fernando Galupo, pega o Mauro Betti, pega o Fred Júnior, jornalistas. Sim. Cada um tem uma biblioteca, não sei como, é uma capacidade única de memória que essas pessoas têm. É incrível. Toda vez que eu sento com um deles, me vem situações absurdas, né? Do Fernando Galupo, eu ouvi que o meu avô foi o primeiro diretor de basquetebol do Palmeiras. Poxa, que legal. Do Fernando Galupo, isso confirmou a história, porque meu tio-avô era o Pascoal Walter Byron Juliano. Opa, né? Era o seu tio-avô? Meu tio-avô, casado com a tia Norma, né? Sobrinha mais velha do meu avô. Ou seja, primeiro dia, jornalistas. O J. Cristianini vai falar das histórias. É infinito o conhecimento dessas pessoas, infinito, cristalino e verdadeiro. Eu posso garantir que 90% dos torcedores do Palmeiras não conhecem 10% do que eles sabem. Então seria um momento para gerar conhecimento para todas as pessoas que viessem a Palmeiras Week, que virão a Palmeiras Week. Segundo dia, a gente ia trazer ex-jogadores, mas não ex-jogadores que tenham uma oratória boa, que saibam se comunicar, não era uma brincadeira. Não será uma brincadeira, será um dia das 18h30 às 21h30, com coffee break, onde 3 ex-jogadores iriam também expor as suas histórias. Que coisa mais gostosa para um palmeirense saber coisas que os outros não sabem, os amigos não saibam. Ele sai da Palmeiras Week, no domingo, quando vai tomar um chopp com os amigos, ele vai falar: sabe, eu ouvi uma história do Fernando Praz, ouvi uma história do Zé Roberto. Esse cara vai ficar idolatrado. No dia seguinte, esses 5 que ouviram vão virar 20, que viram 100, que viram 500. Progressão geométrica. Sim. Terceiro dia, dia espetacular esse. Das 18h30 às 21h30, agentes de jogadores de futebol. Então a gente vai pegar 3
entre elas, a maior agente hoje de futebol, que mora em Luxemburgo, que é a Renata, bom, agora não estou me vendo o nome, mas também o Marcel Fischer, filho do Juan Fischer, a sobrinha a filha do Marcel, que é a Juliana, que é outra agente de futebol, e mais outro aí, enfim, serão 4 agentes contando os bastidores. Quer coisa mais legal que isso? Saber o que aconteceu, como é que conseguiu vir o Zé Roberto, como que conseguiu, por que o Hulk não veio para o Palmeiras? Quem tinha o mandato do Hulk era o Fischer. Por que não veio para o Palmeiras e foi para o Atlético Mineiro? Né? Pô, no dia seguinte vira o assunto do almoço, do jantar, da reunião com os filhos. 4º dia, ex-técnicos e preparadores físicos, contando histórias. Pô, por que o cara ficou afastado 1 ano e meio? Por que demora tanto pro Mikael, que acabou de chegar? Por que o Bruno, né? Não, Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues jogou um jogo, coitado, até agora não voltou. O que acontece? Mesma coisa. O espaço, Fred, é para cerca de 350, 400 pessoas. Eu não estou falando do auditório de 20 mil pessoas, 10 mil. Sim. Negócio super restrito aqui no Círculo Italiano. E no último dia, um jantar com alegria. Né? Então a gente chama o Aldo Rebelo para falar as coisas da história do Palmeiras lá, quando o Palmeiras financiou o movimento operário de São Paulo. Né? Ele escreveu um livro dessa partida. O Mauro Betti contando as histórias que só ele sabe até a vírgula, o momento, o horário, o minuto, por que aquele gol não aconteceu, você falando que o Vanderlei Nogueira aconteceu isso, que o Flávio Prado, de fato, ele não é ponte pretano coisa nenhuma, ele é São Paulino, ninguém tira isso da minha cabeça. O cara simulou a vida inteira que é ponte pretano, mas enfim. Esse seria o Palmeiras Week. A gente propôs isso ao Palmeiras, fizemos uma reunião e a coisa não evoluiu. Infelizmente, até o momento, eu sei que em algum momento essa história vai evoluir positivamente, porque é uma história só de benefício para o Palmeiras e para o Círculo Italiano também e para a comunidade palmeirense. Quem não vai querer saber nesses 4 dias, ele vira um mestre sobre a história do Palmeiras. O cara vai receber um certificado, eu sou mestre da Palmeiras Week. O cara vira mestre. Sim. Na discussão ele que vai mandar. Você está falando com o mestre aqui de... Quem sabe de Palmeiras sou eu, não é você. Não é assim? É. Então imagina o Zé Roberto falando o que aconteceu aquele dia que ele se jogou e defendeu aquela bola que não entrou. Sim. Né? O brasileiro que ele salvou. Que hoje o Giai teve aquele parecido de bicicleta. Se for pensar qual dos dois foi o mais salvador, difícil, hein? Mas enfim. Mais bacana. A gente vai para um rápido intervalo e já vamos voltar para ainda falar um pouquinho mais sobre isso, né? Para você que está ligado aqui no Bola Não Para. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá o like aí e vai mandando mensagem, é importante a sua participação e a gente já volta. Você está acompanhando aí o A Bola Não Para, se inscreva no canal, deixe seu like, manda mensagem, você pode ser membro do canal. Clica aí, ao lado da descrição tem lá, seja membro. Você clica, vê o melhor plano e aproveite, conheça mais bastidores, mais informações em primeira mão para você, sendo membro do A Bola Não Para. Também tem o botão Hype, você pode clicar no botão Hype se você estiver disponível. Botão Hype, você pode divulgar ainda o A Bola Não Para mais longe ainda. E se você quiser ajudar também, o jornalismo independente está aqui para você poder ajudar também. Vou ficar muito feliz com a sua ajuda, a sua parceria com A Bola Não Para. Vamos voltar para o programa. Muito obrigado. Estamos de volta, A Bola Não Para, aqui direto do Círculo Italiano, no Centro Histórico de São Paulo.
conversando com o presidente do Círculo, que é o José Messina, que está contando um pouquinho aí da Palmeiras Week. Que além dessas conversas, né, para o pessoal saber e contar, conhecer, saber com mais detalhes algo que já conhecia do Palmeiras, eu estou percebendo que o presidente está falando no presente. Não está falando no passado, está falando no presente. Terá também exposição, é isso? Isso, junto com esse conteúdo, a gente tem um espaço aqui que nós temos condição de ter alguns à venda de produtos do Palmeiras, como tem a Palmeiras Store, né, canecas, etc. Algumas coisas talvez personalizadas desses jogadores ou desses jornalistas que irão participar aqui. Sim. Então, tem um espaço também de convivência, ou seja, das 6h30 às 9h30, 10 horas da noite, vai ter um coffee break. Nesse coffee break as pessoas vão se relacionar, vão trocar cartões, figurinhas. É curioso, muito curioso, Fred, que palmeirense interage com palmeirense de uma forma mais aberta. Curioso que se desenvolve relacionamento interpessoal quando você está dentro de um grupo que já tem uma conexão, as coisas evoluem mais rapidamente. Se eu sou palmeirense, se você é palmeirense, estamos juntos num ambiente, parece que aquela confiança desconfiando, ela se transforma em confiança confiando. Então, acho que um step, isso deve acontecer também nas outras torcidas, no Corinthians, no São Paulo. Mas é que são trocas de conhecimentos, de emoções, né? Eu sou da área comercial, então muitas vezes também, quando eu esgotei quase todos os meus argumentos comerciais e não estou conseguindo fechar o negócio, eu pergunto qual time que você torce. E aí, se ele torce para o mesmo time que eu, abre uma última possibilidade de fazer um last call, quer dizer, em igualdade de ofertas, decide por mim que eu sou palmeirense. Né? Quem sabe? Eu vou até aproveitar, José Messina, que eu tive acesso aqui, porque eu sei que é isso, o jornalista vai se formando, a gente vai consultando e a gente vai descobrindo. Para chegar até o Palmeiras responder a carta, que a gente vai falar da carta daqui a pouquinho, mas para chegar até a carta, o caminho não foi fácil. E é uma reclamação que não é só do Círculo Italiano. Em geral, as pessoas que querem fazer alguma coisa, alguma ação, alguma participação, a área de marketing não está fácil ali, há um certo bloqueio, há uma certa dificuldade para se conversar. Queria que o senhor falasse sobre isso, exatamente, essa dificuldade, porque assim, o Palmeiras, pelo momento que está vivendo de conquistas, né, está no cenário, desde quando aí, conquistando aí Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né, um momento mágico que vive o Palmeiras, e são ciclos, a gente sabe que o futebol é um ciclo, e é um ciclo que tem que se aproveitar ao máximo. E algumas vezes eu vejo pessoas reclamando até para se fechar patrocínios, para se fechar parcerias, para se ter uma proximidade com o Palmeiras, né? É óbvio, as marcas também querem aproveitar dessa visibilidade que o Palmeiras está dando pelas conquistas. E há uma queixa que não é fácil. O Círculo encontrou dificuldade também para se mostrar a sua ideia? Eu trabalhei já no mercado de comunicação há muito tempo. Tenho experiência com empresas, experiência com entidades. E a experiência que eu tive agora no Palmeiras, a sensação que eu tive ali foi que existe muito pouca gente na área de marketing. Assim, qualquer empresa pequena tem o seu responsável de marketing. Uma média empresa tem 3, 4 funcionários. Uma grande empresa tem um departamento de marketing com 15, 20, 30. O Palmeiras é uma grande empresa. Minimamente deveria ter uma área de marketing, uma área de eventos, uma área de comunicação, uma área de marca, uma área... Ou seja, isso não é questão de mais custo, mas é sim questão de você... Da demanda. Atender com competência aquilo que... Ou seja, na minha opinião, o Palmeiras está perdendo uma série de oportunidades como a Palmeiras Week. A gente foi atendido por uma pessoa, depois a gente pedir por 40 dias essa reunião, a gente foi atendido por uma pessoa por 40 minutos. E a resposta
veio 60 dias depois. Caramba. Então, assim, tecnicamente, para uma relação comercial entre duas empresas, uma empresa com o nome do Palmeiras, eu acho que não faz sentido, né? Assim, alguma coisa pode ser melhorada bastante, né? Então, você tem notícias de outras pessoas que têm situações semelhantes. Nós passamos por isso. Assim, a minha foi uma profunda perplexidade dessa situação. Eu, como torcedor, que trabalho com comunicação, que trabalho com incentivos fiscais, falei, não é possível que uma entidade como o Palmeiras, quando eu sei que o Flamengo, Corinthians, São Paulo, tem estruturas muito maiores e ágeis como nós. Então, tem uma oportunidade de melhoria infinita para a área de marketing do Palmeiras. É isso que eu sinto. E eu vou fazer uma pergunta e entenda com respeito. O senhor falou em relação comercial. Existia o Palmeiras teria que investir, o Palmeiras não tinha que investir. Qual seria a parte do Palmeiras neste Palmeiras Week? Não ia investir nada. A gente gostaria de fazer um acordo onde a gente pudesse utilizar o nome Palmeiras Week. Somente isso. A gente ia utilizar o nome do Palmeiras para Palmeiras Week, uma semana de conteúdo para os palmeirenses raízes, E a gente poderia até, a gente não evoluiu, mas a gente poderia dar ao próprio Palmeiras alguns lugares nesse seminário ou seja, então, parte institucional, por exemplo. A gente nem teve oportunidade de conversar. De explicar. Uma conversa de, você quer 10, eu te dou 1. Eu não pedi nada, não pedimos recurso nenhum, dinheiro nenhum, né? Simplesmente a gente queria usar o nome por uma semana, né? E a gente não foi ouvido e nem discutiu o assunto. Causou muita desconforto, chateação. Puxa vida, entidades. O Círculo Italiano, de novo, repito, tem 114 anos. Eu não estou falando com uma empresa de marketing que fundou há 2 anos atrás. Sim. Ou um spot, ou uma coisa. Não, eu estou falando com uma entidade histórica. Que tem as mesmas raízes do clube que vocês queriam. Mesmas raízes, mesma história. A gente, num lugar, o Palmeiras não ia gastar nada. E a gente ia brindar torcedores ávidos de saber histórias do Palmeiras, né? Que iam estar brindados com coisas que ninguém sabe sobre o Palmeiras e que os jornalistas têm na cabeça, os técnicos, os ex-jogadores, e isso ia virar público. A gente ia gravar isso e depois disponibilizar para todos, não só os participantes, mas para o mundo palmeirense, o que fosse gravado nessa semana. Então a gente a gente não desistiu, nós vamos fazer bastante gestão junto à presidência do Palmeiras, junto aos diretores, vice-presidentes. Vamos fazer gestão para que essa negativa do Palmeiras a gente consiga transformar numa super oportunidade para ambos. E aí falou-se negativa e eu tenho a carta aqui, a carta resposta do Palmeiras ao pedido do Círculo Italiano sobre o Palmeiras Week. A carta está aqui, endereçada ao Círculo Italiano, prezado. Vou ler aqui, porque é isso que me incomodou e por isso que eu fui atrás do José Messina para a gente poder conversar a respeito. Que me assustou um pouco sabendo da história do Círculo e da comunidade italiana aqui em São Paulo. A Sociedade Esportiva Palmeiras, neste ato, representado na forma do seu Estatuto Social por sua presidente, a senhora Leila Medialani Pereira, vem por meio do presente acusar o recebimento da solicitação encaminhada ao seu endereço e agradecer formalmente ao Círculo Italiano de São Paulo pela proposta, que é de São Paulo, né, que é São Paulo, pela proposta de desenvolvimento do evento Palmeiras Week. No entanto, a CEP
comunica que, infelizmente, não possui interesse em associar as suas marcas e nomes com os dos possíveis eventos. De modo que também se aproveita deste comunicado, aí vem a parte pior de tudo para mim. Então, vou voltar aqui. Também se aproveita deste comunicado para informar aos organizadores que o uso de suas marcas, logos, nome nos espaços e meios de divulgação não está autorizado ao Círculo Italiano São Paulo, podendo o clube, em caso de descumprimento, tomar medidas cabíveis pelo resguardo de seus direitos. Sendo que, nos cumpria para o momento, aproveitamos para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Leila Medialani Pereira, está assinada aqui, presidente do Palmeiras. Queria seu sentimento, Messina, ao receber este comunicado. O sentimento que eu tenho, eu sou sempre uma pessoa otimista e sou sonhador, como eu sou palmeirense, sempre fui, né? Já somos campeões mundiais uma vez, seremos agora a segunda vez. Não, para mim, essa carta que tem esse tom melancólico, um pouco sem alma, para mim é um desafio espetacular. Eu tenho certeza absoluta, se eu conseguir chegar na frente da Leila Pereira, olho a olho nela, e poder falar com ela, que essa é uma grande dificuldade também, falar com ela, né? Eu já tentei, já tive no camarote, cumprimento muito distinto, mas sem nenhuma possibilidade de uma conversa. Eu acho que esse momento vai propiciar isso. Olho no olho, Leila Pereira com o presidente do Círculo Italiano, nós vamos reverter essa história e vai ser um evento maravilhoso. Falta ter uma oportunidade de conversar. Porque, de novo, assim como você falou, a oportunidade também que o Palmeiras vai poder ter com esse evento de melhorar o departamento de marketing, de ser mais acessível a propostas, mesmo que sejam negativas. Mas tem que ser acessível, tem que dar resposta. Eu te pergunto, você me responde, é sim ou não, mas não ficar 1 mês e meio, 2 meses para responder. E responder ameaçando de processo em caso de uso do nome e marca. É uma coisa, assim, me deixou perplexo, Fred. Eu por natureza, eu acho que meu pai, no meu DNA, tirou esse vírus do briguento italiano. Eu sou um italiano que opta pelo consenso, pela harmonia, né? Meu pai era advogado, então acho que ele sempre me traduziu isso nas coisas. Sabedoria, não vai brigar com ninguém, não, mas é melancólico nessa altura da vida, da minha vida, tenho 66 anos, presidente do Círculo Italiano, certeza absoluta que em momento nenhum isso iria trazer qualquer tipo de demérito para o time que é no meu coração, na minha vida. Meu tio foi presidente do Palmeiras, o Pascoal Juliano. Meu avô foi o primeiro diretor de basquete do Palmeiras, está lá nos atas do clube. Todo, assim, 90% aqui da diretoria do Círculo Italiano é palmeirense. Então, vou convidar a Leila para vir almoçar aqui. Como já vieram, nos últimos 3 meses, veio Paulo Nobre, veio Maurício Gagliotti, veio o vice-presidente Paulo Buozzi, veio o diretor financeiro, diretor secretário. Nós temos uma irmandade que vem aqui. Serafim Del Grande. Serafim Del Grande. Todo sábado vem almoçar aqui o Mustafa Contursi. Todos os sábados ele vem almoçar aqui. Então a gente tem uma história muito próxima. Então eu tenho certeza que a Leila vai, quando estiver conosco, ou aqui, ou no Palmeiras, que ela vai reverter essa decisão. Eu acredito que você também soube a repercussão negativa interna que existiu para a carta em relação a essa. Acho que o que mais pegou na carta é a ameaça de processo. Assim, essa dimensão de ir para o jurídico, caso a gente usasse apesar sem prejuízo do que ela, não é possível, né? A gente ia ser completamente irresponsável depois de uma carta dessa de usar a marca Palmeiras Vic.
não iria nunca. Ou seja, isso é uma coisa que se faz com moleque de rua, não com uma entidade de 113 anos. A carta, de alguma forma, você com a competência sua de buscar os documentos, etc., conseguiu ver a nossa carta e você está vendo. Então a nossa ideia agora é procurar a Leila, face to face, falar, Leila, vamos buscar uma alternativa para isso, vamos fazer a Palmeiras Week, né? Mas é muito desconfortável, né, Fred? Essa altura da vida, entidades que se falam, idôneas, íntegras, no mundo que Palmeiras faz acordo com Betis e não sei o que mais, e com outras. Nós estamos divulgando o jogo, né? Que está tendo bastante polêmicas. Né? As categorias de base do Palmeiras não podem usar a marca da Sporting Bet, por exemplo. Menores de 18 não pode. Né? Eu vi outro dia o Sub-20 já. Nem o Sub-20 estava usando a marca, só da Victor, né? Mas enfim, é isso. Eu acho que vai ter uma. Eu acredito que vai ter uma reviravolta nisso e o teu canal é importantíssimo, porque é um canal íntegro, sério, você está dando dimensão para a torcida palmeirense, para o torcedor apaixonado, pelo torcedor fanático. 100% dos palmeirenses que a gente fala do evento, eles já compraram por antecipação, não estão dormindo. Quando vai ser a Palmeiras Week? Quando vai ser a Palmeiras Week? Quando? Passa a data, quero já comprar, quero estar lá, quero ir no jantar, quero ver o Fernando Praz, quero ver o Galupo, o Mauro Betti, quero ver o Figer, Pô, a oportunidade de sair da mídia e ir para o face-to-face. Talvez, mas o próprio Palmeiras deveria fazer coisas desse gênero, não faz nada. Sim. Né? O marketing está morto. Já que ele não quer fazer, incentive os outros a fazerem. Eu não estou gerando serviço nenhum para o marketing. Se tem tão pouca gente e não pode fazer, delega para empresas ou entidades de responsabilidade. Delega para o Círculo Italiano fazer a Palmeiras Week. Delega para o Círculo Italiano fazer a semana Palmeiras de atividade musical, não sei. Transfere para o Círculo Italiano fazer curso de italiano. Fred Júnior, comunidade ítalo-brasileira, palmeirense que quer falar italiano. O Palmeiras tem um curso de italiano. 30 inscritos, 40 inscritos. O Círculo Italiano pode multiplicar isso e aí gerar receita para o Palmeiras por 100, 200, 300. Então, nosso diretor Contrucci também aqui está procurando a diretora do Palmeiras que cuida disso, que é a Ilse, diretora cultural do Palmeiras, para fazer uma aliança para aumentar o nosso curso de italiano, trazendo junto com o Palmeiras e o Círculo outra atividade que é o curso de italiano. Então, são oportunidades, Fred, infinitas. Eu imagino, com certeza. Desta forma, e tomara, eu sei que muita gente acompanha, ligar ao clube, né? E tomara que isso tenha tocado aí o coração da presidente Leila Pereira. Se ela ou só assinou, se ela não ficou ciente, ou ela está ciente de tudo que foi feito, que tenha tocado aí, toque o coração, e porque é uma oportunidade bacana de ter história, né? Contar história é muito importante, você manter viva a memória de tudo que já aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras não foi de 2015 para cá. O Palmeiras tem desde quando era Palestra Itália, se tornou Palmeiras, tem histórias riquíssimas, né? Que envolvem a Segunda Guerra Mundial, então tem coisas ligadas à sociedade, à história, não só ao futebol. Então vale a pena as pessoas conhecerem, eu acho que isso seria será aí uma grande oportunidade, vamos colocar aí no futuro. Isso vai acontecer. Sem dúvida, queria agradecer aí essa oportunidade, porque é uma história que está nos bastidores, circulando e sem uma visibilidade que merece. Sim. E que tendo essa visibilidade por meio do seu canal, nós vamos conseguir atingir, eu tenho certeza que ou a Leila, ou os auxiliares dela, ou as pessoas que estão relatando diretamente para ela, vão saber e vão falar, Leila, vamos chegar perto do Círculo Italiano, eles estão com as portas abertas, vamos fazer a Palmeiras Week,
vai demonstrar que o Palmeiras está aberto, que pode ser a primeira oportunidade de demonstrar o contrário do que existe consenso, que o Palmeiras está fechado, que as pessoas não se falam, não tem falam. abertura. Pode ser, vamos lá, Leila, o Messina te conhece do ambiente clubístico, eu frequento o Paulistano, o Clube Atlético Paulistano, onde ela frequenta, Sim. junto com o esposo dela, José Roberto Lamáquia. Já a cumprimentei várias vezes, já espero encontrá-la dia 2 de junho na Pinacoteca, onde vai ter a festa da República Italiana, né? Então espero encontrá-la lá. Ela já foi uma ou duas vezes. Se eu a encontrar, eu vou mais uma vez tentar falar com ela a respeito disso, porque eu sou cara de pau mesmo, sou palmeirense cara de pau, né? Vamos tentar fazer esse contato, né? Mas com esse apoio aqui do seu canal, com certeza vai ser mais possível acontecer. A matéria vai pro ar quando? Vai logo, já na sequência, semana que vem já estamos numa sexta-feira, semana que vem já vai entrar a matéria. Sim. Agradeço, viu, Messina, mais uma vez. Eu que agradeço você de coração. Repito o que eu falei no começo dessa entrevista aqui. Eu cresci ouvindo a Jovem Pan. Cresci ouvindo. E agora, Fred Júnior, e aí a tua voz, o timbre, o tom, a velocidade, era quase que um refrão. É a Jovem Pan com Fred Júnior, né? Aí terminava o domingo. Sem ele não podia terminar. Prazer, muito obrigado. Agradecendo o José Messina, presidente do Círculo Italiano, e agradecer o Círculo Italiano por receber aqui o A Bola Não Para. A gente volta e eu aproveito, se inscreva no canal, deixe seu like, manda mensagem. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.